Controle. É tudo uma questão de controle. Toda ditadura tem uma obsessão. E é isso. A Roma antiga dava para as pessoas pão e circo. As outras ditaduras usam outras estratégias para controlar ideias, o conhecimento. Como fazem isso? Rebaixam a educação. Eles limitam a cultura. Censuram as informações. Censuram qualquer meio de expressão individual. E é importante lembrar que esse é um padrão que sempre se repete por toda a história. Em 1990, a ONU assinou a Carta da Terra, que, como nós vamos ver, é o documento base, praticamente a constituição do novo poder mundial. Foram anos de trabalho duro para eles, mas eles desovaram uma nova estratégia de conquista. E é isso que nós vamos examinar a partir de agora. A Carta da Terra. Agora eu vou lhes apresentar a Carta da Terra, a grande armadilha que a nova ordem mundial, por meio da ONU, preparou para o resto do mundo. Eu vou começar pela definição que aparece na Wikipédia, prefiro chamar de Wikipédia do que Wikipedia, sobre a Carta da Terra. A Carta da Terra é uma declaração de princípios éticos fundamentais para a construção, no século XXI, de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica. Busca inspirar todos os povos a um novo sentido de interdependência global e responsabilidade compartilhada, voltado para o bem-estar de toda a família humana, da grande comunidade da vida e das futuras gerações. É uma visão de esperança e um chamado à ação. Tudo muito bonito. E dessa forma, está sendo vendido o peixe para toda uma geração de jovens estudantes, a ponto de ser a primeira fonte de consulta, a Wikipédia. Mas é o comunismo invisível em ação. Claro que eu não vou publicar toda a Carta da Terra, porque ela é grande, mas eu vou destacar alguns pedacinhos dela e vamos vê-la e ler nas entrelinhas, porque é exatamente assim que ela está influenciando o mundo inteiro. No preâmbulo, devemos juntar para gerar uma sociedade sustentável global fundada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Notem logo no preâmbulo a alusão a uma sociedade sustentável global. Não é por acaso. Lá adiante, sob o título Terra, Nosso Lar. A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado. Dito assim, parece inocente, mas eu ressalto aí a base para entronar o planeta como Deus, a deusa Terra, em substituição às outras religiões, principalmente o comunismo, o cristianismo. Mais adiante, situação global. Vamos ver o que é que diz aqui sobre situação global. O crescimento sem precedentes da população humana tem sobrecarregado os sistemas ecológico e social. A primeira alusão a controle populacional é essa. Eis que limitar a população terrestre é uma forma de melhor poder dominá-la e melhor distribuir os recursos disponíveis para a população restante. Mais adiante, desafios futuros. A escolha é nossa.
formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. O surgimento de uma sociedade civil global está criando novas oportunidades para construir um mundo democrático e humano. Olhem bem, a carta não podia ser mais explícita para dizer a que veio: o globalismo. Adiante, responsabilidade universal. Juntos na esperança, visando a um modo de vida sustentável como padrão comum, através dos quais a conduta de todos os indivíduos, organizações, empresas, governos e instituições transnacionais será dirigida e avaliada. Daqui a pouco ela vai falar de princípios, e eu vou destacar alguns princípios que ela destaca. Respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade. É óbvio que ninguém no mundo é contra o respeito à terra, que é uma ideia que merece o aplauso universal, e foi essa a razão pela qual ela foi escolhida como perfeita para embutir as ideias. As entrelinhas é que indicam que o objetivo é a adoção da terra como Deus e o aquecimento global como instrumento de cerceamento dos povos. Transmitir às futuras gerações valores, tradições e instituições que apoiem a prosperidade das comunidades humanas e ecológicas da Terra. Trata-se de garantir que as próximas gerações sejam massificadas com as ideias da Carta da Terra, negando-lhes o direito de pensar de forma diferente e garantindo a perpetuidade dos conceitos formulados. Adotar em todos os níveis planos e regulamentações de desenvolvimento sustentável que façam com que a conservação e a reabilitação ambiental sejam parte integral de todas as iniciativas de desenvolvimento. Aí o objetivo é muito claro: é capilarizar os conceitos em todas as entranhas da sociedade, impedindo esta de reconhecer o monstro. Administrar o uso de recursos renováveis como água, solo, produtos florestais e vida marinha, de forma que não excedam as taxas de regeneração e que protejam a saúde dos ecossistemas. Isso aí é um gancho para permitir a vigilância e administração dos recursos citados, interferindo diretamente naqueles que mais os têm, nós, os países subdesenvolvidos. Administrar a extração e o uso de recursos não renováveis, como minerais e combustíveis fósseis, de forma que minimizem o esgotamento e não causem dano ambiental grave. É uma outra forma, e intolerável, já que as premissas de destruição do planeta são falsas, de intervenção sobre os países subdesenvolvidos, a fim de impedi-los de usar as suas fontes de energia se elas forem consideradas nocivas ao planeta, tais como o petróleo e o carvão mineral, por exemplo. Impedir a poluição de qualquer parte do meio ambiente e não permitir o aumento de substâncias radiativas, tóxicas ou outras substâncias perigosas. Aí eu me pergunto, impedir como? Quem fiscaliza? Quais são as sanções? Quem aplica essas sanções? Eu só estou fazendo essas perguntas por ironia, porque todos sabemos que a resposta a todas elas é uma só: a nova ordem mundial. Evitar atividades militares que causem dano ao meio ambiente. Essa cláusula dá até vontade de rir. Qual é a atividade militar que não causa dano ao meio ambiente? Responda. Arco e flecha? É mais que óbvio que tais atividades não poluentes sejam as dos exércitos nacionais, passando a ser uma atribuição exclusiva do exército global. Garantir acesso universal à assistência de saúde que
que fomente a saúde reprodutiva e a reprodução responsável. Nesse artigo aí, nós já podemos ler nas entrelinhas o aborto e o controle populacional por qualquer meio, praticamente um comprimido de cianureto para que a sociedade ocidental se suicide como já está. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover um intercâmbio aberto e aplicação ampla do conhecimento adquirido. Propaganda do aquecimento global ad eternum. Garantir o direito à água potável, ao ar puro, à segurança alimentar, aos solos não contaminados, ao abrigo e saneamento seguro, alocando os recursos nacionais e internacionais demandados. Isso é uma influência direta sobre os países subdesenvolvidos, que são os que mais possuem água potável, principalmente a América do Sul, onde se encontram os dois maiores aquíferos do mundo, o Guarani, no sul do continente, e o Amazônico. Reconhecer os ignorados, proteger os vulneráveis, servir aqueles que sofrem e habilitá-los a desenvolver suas capacidades e alcançar suas aspirações. Parece muito bom, e não difere em nada do significado que todos temos de justiça social, que afinal é uma das bases em que se assenta a doutrina cristã, construída sobre os ensinamentos de Cristo e constantes da Bíblia. Na prática, porém, a proteção dos vulneráveis tem sido regada generosamente pelos donos do dinheiro mundial para disseminar a discórdia no interior dos países alvos, construindo o ódio e o desejo de vingança. É a semente dos ismos. Promover a distribuição equitativa da riqueza dentro das e entre as nações. Apesar de parecer inocente, o artigo praticamente concede permissão para que os estrangeiros, claro, a serviço da nova ordem mundial, entrem em nossas fronteiras para promover o que considerem, nós não eles, que não seja equitativo. Assegurar que todas as transações comerciais apoiem o uso de recursos sustentáveis e proteção ambiental e normas trabalhistas progressistas. Progressistas? Eu acho que já ouvi essa palavra em outro lugar. Terá sido na boca da esquerda? Afirmar a igualdade e a equidade dos gêneros como pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação, assistência de saúde e às oportunidades econômicas. Seria justo e muito inocente se não visasse o feminismo radical, alimentado por uma imensidão de estatísticas falsas que o alimentam. Eliminar a discriminação em todas as suas formas, como as baseadas em raça, cor, gênero, orientação sexual, religião, idioma e origem nacional, étnica ou social. O discurso da NON, como o da esquerda, será sempre eivado de bandeiras lindas, admiráveis, defensáveis facilmente por todo mundo. Seria bom, se fosse verdade. Na prática, a Carta da Terra tem sido usada, fortemente financiada, para criar grupos e ONGs, criando a discriminação onde ela não existe, com um propósito claro de promover a divisão da sociedade entre nós e eles, naquilo que nós brasileiros estamos vivendo na carne todos os dias. Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e prover transparência e responsabilização no exterior do governo, no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de decisões e acesso à justiça. Mais uma vez, monotonamente, eu tenho que mostrar o que não pode ser lido, a não ser nas entrelinhas. Por quê? Participação inclusiva é igual à democracia participativa, que é igual ao socialismo. Felizmente,
Hoje nós já sabemos da arte comunista de mudar e adaptar o sentido das palavras aos seus próprios propósitos ocultos. Integrar na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida os conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável. É sempre bom lembrar que onde quer que apareça a palavra sustentável, está embutida a ideia de que o homem é o predador da Terra, tal como aparece no aquecimento global. Trata-se pura e simplesmente de estratificar para as gerações futuras todas as deslavadas mentiras que produziram os documentos oficiais da ONU. É pura lavagem cerebral. Reconhecer a importância da educação moral e espiritual para uma condição de vida sustentável. Educação moral, claro, da moralidade criada pela NON, que de moral não tem nada, né? Desmilitarizar os sistemas de segurança nacional até o nível de uma postura defensiva não provocativa e converter os recursos militares para propósitos pacíficos, incluindo restauração ecológica. Aqui, trata-se de matar dois coelhos em uma só cajadada. Como os países subdesenvolvidos têm que gastar fortunas com a ecologia que lhes está sendo imposta, o que compromete o seu desenvolvimento e enterra as esperanças de um futuro melhor, a ONU impõe o desmantelamento dos sistemas de segurança nacional, o que inclui as polícias militares e as próprias forças armadas, com a desculpa muito esfarrapada de usar os mesmos recursos os mesmos recursos a elas destinados para propósitos pacíficos, incluindo a restauração ecológica, é claro. Ou seja, entregar a segurança de todos a eles. Isso requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo sentido de interdependência global e de responsabilidade universal. Onde está escrito interdependência global, leia-se globalismo. Eu vou terminar o exame da Carta da Terra com um texto dela própria. Para construir uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem renovar seu compromisso com as Nações Unidas, cumprir com suas obrigações respeitando os acordos internacionais existentes e apoiar a implementação dos princípios da Carta da Terra como um instrumento internacionalmente legalizado e contratual sobre o ambiente e o desenvolvimento. Lindo, né? Só faltou a assinatura invisível. Assinado Nova Ordem Mundial.